Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, William. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo. Deus abençoe. Estão me ouvindo bem? Já vamos começar. Obrigado, William. Mais um devocional, né? Mais um momento aí que Deus está nos entregando, né? Nos fazendo viver. Obrigado, Gi. Bom dia, Dona Heloísa. Tudo bem, querida? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Vamos começar aí mais um momento de devocional. Na verdade, a nossa vida deve ser uma vida devocional, né? Bom dia, Marcela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Ontem à noite, obrigado, Dona Heloísa. Deus te abençoe também. Meditando na palavra de Deus ontem, e na verdade eu estava lendo a palavra de Deus, como eu sempre leio, né? Eu tiro sempre um momento durante o dia e leio a palavra de Deus, e estava lendo sem a intenção de preparar uma palavra, uma mensagem para hoje, no devocional de hoje, porque eu ia fazer isso mais tarde. Mas eu peguei a palavra, comecei a ler, e eu li o Evangelho de João, capítulo 20 em diante. Bom dia, Dilce. Bom dia, Marta. Olha o coraçãozinho subindo aí. Quanto mais coração tiver, né, mais evidente fica esse vídeo aí pro Instagram. Então podem tocar no coração aí, que vai ajudar muito a gente a divulgar essa palavra. Bom dia, Irla, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E meditando na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 20, inclusive eu já vou ler essa parte para vocês, eu me deparei com uma situação que eu achei muito interessante. A gente sempre lê, conhece, todo mundo conhece essa situação, que é a questão do discípulo chamado Tomé. Ele também é conhecido como Dídimo. E é interessante que ele disse para os outros discípulos, porque quando Jesus Cristo apareceu depois da ressurreição, apareceu entre os discípulos a primeira vez, Tomé não estava presente. Tomé não estava ali. Da próxima vez que ele apareceu, Tomé já estava, mas quando Tomé chegou e Jesus já não estava mais ali, os discípulos, com grande alegria, contaram para Tomé: vimos o Senhor Jesus, estivemos com o Mestre, ele esteve aqui. E é interessante a resposta de Tomé. Eu vou ler para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer para vocês. Evangelho de João, capítulo 20,
Vamos ler do versículo 24 ao 29. Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Grave bem essa frase: pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Olha agora o final desse versículo. Felizes os que não viram e crerão. Felizes os que não viram e crerão. Queridos, existe um ditado muito popular que diz assim: eu só acredito vendo. Mas com Jesus essa lógica é diferente. Crer primeiro, para depois ver. Crer quer dizer acreditar, quer dizer confiar, quer dizer ter fé. E a gente tem uma guerra muito grande dentro da gente com duas coisas: a mente e os olhos. Existe uma guerra muito grande entre a mente e os olhos. Por natureza, a gente só consegue acreditar, a gente só consegue se sentir seguro, protegido, quando estamos vendo alguma coisa. Para o ser humano, ver é muito mais importante do que crer. Mas na lógica dos céus, na lógica dos milagres, na lógica da vida espiritual, precisamos crer, precisamos agir, precisamos fazer, baseado na fé, para depois ver os resultados. Então a gente precisa entender que a fé, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 11, bom dia, Rê, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A fé, eu vou ler na versão NVT, Hebreus capítulo 1, versículo 11. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Olha isso, a fé mostra uma realidade daquilo que estamos esperando, daquilo que a nossa esperança está movendo. A fé, ela nos dá a convicção. O que é convicção? É uma certeza, é uma garantia das coisas que não vemos. Então, queridos, em vez de olhar para a situação que você está vivendo, seja ela qual for, quando a gente fala a palavra de Deus aqui no devocional, e até quando você escuta uma pregação na sua igreja, enfim, entenda que tudo isso é para te dar uma visão além daquilo que você está vivendo. A gente tem que olhar esse mundo que vivemos pelos olhos da fé. O que é olhar pelos olhos da fé? É olhar na perspectiva de Deus.
Então olha para essa situação que você está vivendo, seja ela qual for, e toda a palavra de Deus, ela alcança todas as esferas da vida, seja ela sentimental, emocional, financeira, familiar, profissional. A palavra de Deus, ela é completa, ela alcança todas as esferas da vida. Então, quando você olha para uma situação que você está vivendo, olha o resultado dela, olha o fim dela, olha a conclusão dela, olha a solução dela. Eu vou dar um exemplo. De repente você olha para o seu casamento e o seu casamento está destruído. Comece a olhar para o seu casamento, ele restaurado, ele fluindo debaixo da graça de Deus. Comece a olhar a sua situação financeira, você começando a solucionar, pagando suas dívidas, criando coisas novas, possibilidades novas, entrando recursos novos. Comece a olhar para aquilo que ainda não está acontecendo, como se já estivesse acontecendo, e seja grato por isso. Isso é viver pela fé. A postura de Tomé ali foi uma postura de um homem totalmente incrédulo. Os discípulos deixaram bem claro: vimos o Senhor, Ele esteve aqui conosco. Mas Tomé, ele estava tão envolvido na situação, ele estava tão desesperado. De repente ele não veio na primeira reunião ali onde eles estavam, quando Jesus apareceu, porque ele não conseguiu chegar. Ele estava fugindo de repente de uma perseguição, que os discípulos já estavam com medo, sendo perseguidos. Ele estava com a fé totalmente abalada. Totalmente abalada. E existem coisas que podem abalar a nossa fé. A mentira, o desânimo, a desconfiança, a tristeza, o pré-julgamento de alguma coisa. Queridos, nós precisamos viver alicerçado na fé. A fé é o nosso combustível. Comece a profetizar na sua vida aquilo que você ainda não viu, aquela solução que você ainda não teve, aquele resultado que você ainda não obteve. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Comece a profetizar na sua vida as soluções para todas as demandas e questões. Porque a fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá certeza, a convicção das coisas que não vemos. A nossa vida espiritual, ela tem que ser além do plano físico, além dessa realidade que estamos vendo. Pelos olhos da fé, precisamos enxergar além. Além. Eu lembro agora veio na minha mente o sacrifício que Abraão teve que quase executar, que é o sacrifício do seu filho Isaque, que é o filho da promessa. E é interessante que quando ele está caminhando com o seu filho para ser obediente a Deus, a palavra de Deus, porque a fé, ela é movida pela obediência, ela é movida pela palavra, pela ordem de Deus. A fé, ela nos move a fazer aquilo que agrada o coração de Deus e que demonstra a nossa fidelidade, a nossa obediência a Deus. E Abraão, sem questionar, ele foi com seu filho. Eu imagino dentro dele aquela mistura de emoções, de tristeza, porque o filho da promessa, o filho que ele tinha dado por Deus na sua velhice, como resultado de promessa, ele estava indo levar para o sacrifício. Mas é interessante que Abraão, ele olha além do sacrifício. Ele não olha simplesmente para o sacrifício que poderia ter acontecido. Ele olha além.
ele começa a entender que Deus é poderoso para ressuscitar Isaac. Então ele pensou com ele mesmo, mesmo que aconteça o sacrifício, eu creio que Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho. Ele olhou além. Ele olhou além. O próprio Jesus Cristo, ele olhou além da cruz que ele ia ser crucificado. Ele olhou para mim e para você. Quando Jesus Cristo estava indo para a cruz, tenha certeza, ele olhou para mim e para você. Tanto é que no processo da crucificação, num determinado momento, ele disse, está consumado. O que eu vim fazer, eu fiz completamente. A humanidade está salva, a humanidade está remida, a humanidade está justificada. Ele olhou além da cruz. Ele sabia que no terceiro dia ele ressuscitaria, porque antes de morrer, ele marcou até um encontro com os discípulos depois da ressurreição, lá no Mar da Galileia. Ele olhou além da cruz. Queridos, olhe além daquilo que você está vivendo. Os seus olhos devem ser olhos espirituais, olhos da fé. Ore a Deus para que Deus te dê uma visão além da realidade que você está vivendo. Olhe além. Além da sua dor, além da sua angústia, além da sua tristeza, além dessa realidade que parece que não tem saída, além de um diagnóstico, de uma palavra de um médico, além da sua situação financeira, além das suas limitações. Olhe além. Não se contente com aquilo que você está vivendo. Existe o além. Existe o domingo, depois da sexta-feira da crucificação. Existe o domingo da ressurreição. Olhe além. Alimente sempre a sua fé, meditando na palavra, ouvindo a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse devocional que temos todos os dias às 6 da manhã, é exatamente para iniciarmos o dia fortalecidos, com a nossa fé ativada, com a nossa fé num nível de expectativa alto, porque Deus todo dia nos surpreende, nos enche de alegria, nos dá força, nos revigora, nos renova, nos faz caminhar. Só estamos aqui hoje vivos de pé, porque a graça de Deus está sobre nós. E olha o amor de Deus por nós, a preocupação de Deus por cada um de nós. Continuando no Evangelho de João, agora com esse capítulo, eu quero finalizar o devocional de hoje. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12 até o 21. É um versículo um pouco grande, mas são vários versículos, mas eu quero finalizar esse devocional de hoje com ele. Presta muita atenção nesse capítulo. O Evangelho de João, capítulo 17, é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. É uma oração profunda de Jesus junto com seus discípulos. Ele já estava caminhando para os momentos finais da sua vida aqui na terra, mas ele fez essa oração junto com seus discípulos. E olha que eu separei um pedacinho só dessa oração, mas eu te desafio depois a você ler aí na sua casa o capítulo 17 todo do Evangelho de João, que é uma oração belíssima, profunda, verdadeira, que tem a ver comigo e com você. Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou ler do versículo 12 em diante, diz assim: palavras de Jesus. Palavras de Jesus.
diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi. Ele está falando com Deus. Jesus está falando com seu Pai. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi. Eu os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava para a perdição, que foi Tomé que o traiu. Esse ele perdeu, para que se cumprisse a Escritura: agora eu vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra. Essa palavra está comigo, está com você. Essa palavra está num livro que devemos meditar nele todos os dias. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo odiava os discípulos, odiava Jesus Cristo, e por isso estavam tentando o crucificar. Pois eles não são do mundo. Eu e você não somos desse mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Enquanto estivermos aqui, teremos as demandas, as dificuldades, os problemas, porque o próprio Jesus disse: não quero que tires do mundo. Eles precisam viver, eles precisam ter a sua vida plena, mas os proteja. Somos guardados, somos protegidos por Deus. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Por isso que devemos falar de Jesus, devemos falar do amor de Deus. A nossa vida deve ser uma vida que expõe Jesus Cristo para esse mundo, através das nossas palavras, das nossas atitudes. Eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Uma vida santa, uma vida íntegra, como resultado da palavra de Deus dentro de nós. Agora, olha a parte mais importante para nós agora dessa oração. A minha oração, diz Jesus, não é apenas por eles, ou seja, por esses que estão aqui, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, eu e você. Minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cremos em Jesus por causa da mensagem que chegou até nós desde os discípulos. Os evangelhos nos fazem crer em Deus. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus por isso. Não rogo somente por aqueles, mas por aqueles que vão crer em mim através da mensagem. Queridos, ali, Jesus já estava falando de mim e de você. Queríamos crer nele através da mensagem que ia chegar até nós. E essa mensagem chegou. Ouvimos e devemos praticá-la para fortalecer a nossa fé. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis deixar hoje para vocês, que vocês possam ser fortalecidos por ele, que essa palavra seja uma palavra
extremamente abençoada para vocês, como me abençoou. Né? A gente sempre primeiro prega para a gente, para depois compartilhar. E ontem, lendo a palavra de Deus, como eu falei, não estava com o intuito ainda de preparar a mensagem para hoje de manhã, mas foi uma coisa que me chamou muita atenção e mexeu comigo, essa questão de crer. Precisamos primeiro dar o passo, fazer o passo de fé, para que as coisas aconteçam. Se entregue ao Senhor completamente, viva a plenitude da fé. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar esse dia, né? Coloca a mão no seu coração e ora junto comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos aqui nesta manhã, nessa Tua presença maravilhosa que nos enche de alegria, que nos faz sentir a paz que vem do Senhor. Como é bom, Senhor, este momento de começar o dia na Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra, nos alimentando dela completamente. Obrigado, Pai, porque esse momento só está acontecendo porque o Senhor determinou e o Senhor quis que assim fosse. Que possamos estar vivendo todos os dias no centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Que a Tua vontade seja a principal questão da nossa vida e que possamos experimentá-la e vivê-la todos os dias da nossa vida. Obrigado porque através da Tua palavra a nossa fé é fortalecida. Através da Tua palavra começamos a crer a cada dia naquilo que ainda não aconteceu, mas que sabemos que debaixo da Tua vontade e da Tua soberania irá acontecer. Pai, abre os nossos olhos espirituais, e que possamos enxergar além da realidade que os nossos olhos estão vendo. Porque existe um depois, existe um ali na frente, e sabemos que é extremamente abençoado os novos dias que virão sobre nossas vidas. Sabemos que tudo isso vai acabar bem, todas as aflições, os medos, as situações, as questões que estamos vivendo. Sabemos que isso tudo tem um prazo de validade que já foi determinada pelo Senhor. Por isso, Pai, enquanto estivermos vivendo nesse momento, atravessando alguns desafios, fica conosco, nos ajuda, molda o nosso caráter, nos transforma, nos faz pessoas melhores. Que possamos sair de todos os embates da vida fortalecidos no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Pai, eu te peço que esta palavra encontre em nós coração fértil e produza o fruto do entendimento, e que possamos viver realmente crendo, independente daquilo que estamos vendo ou não, que possamos continuar crendo que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Nada foge do Teu controle, que possamos de todas as situações da vida tirar o verdadeiro ensino daquilo que o Senhor quer para nós naquele momento. Obrigado, Pai. Eu te peço agora por cada um que está online comigo, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, os abençoando, dando graça, força. Abre os olhos da fé, Senhor, que eles possam a cada dia enxergar além, enxergar o depois, enxergar que lá na frente coisas boas estão preparadas para cada um deles. Que tudo isso vai virar testemunho de vida e que eles vão dizer, só podia ter sido Deus. Os abençoe em tudo, Pai. Abençoa a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, tudo que eles fizerem, tudo que eles se propuseram a fazer no dia de hoje, seja para glorificar o Teu nome e dizer que o Senhor é Deus na vida deles. Que através das suas atitudes, ações, pensamentos, palavras, eles possam refletir a Tua glória. Pai, eu peço também por aqueles que assistirão essa live depois, que o Senhor os abençoe em tudo, que essa palavra possa tocar o coração e que haja transformação de vida para a honra e glória do Teu nome. Pai, fica conosco, nos ajuda nesse novo dia que está se iniciando. Somos gratos porque é um presente do Senhor para nós, que possamos viver intensamente, com fé, com alegria, de que o Senhor está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, Pai, muito obrigado por estar aqui, independente da nossa fidelidade, independente das circunstâncias,
O Senhor continua sendo Deus e operando em nossa vida. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, que possamos viver o dia de hoje plenamente, debaixo da tua graça e do teu favor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus vos abençoe, que essa palavra possa produzir frutos na sua vida, que essa palavra possa ser a base da sua caminhada no dia de hoje, crendo que tudo é possível para aquele que crê, crendo que existe algo a mais da realidade que você está vivendo, que você comece a enxergar com os olhos da fé e comece a ver as soluções, comece a ver os resultados, comece a ver as coisas acontecendo, porque Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Descansa no Senhor, continua a sua jornada, que dias melhores virão. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, depois ela vai para o canal do YouTube, tá bom? Assista e fica o desafio aqui. Não sei se você já leu, já deve ter lido, porque a gente já leu o Evangelho de João, mas leia novamente o capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Ela é simplesmente maravilhosa. Leia como se ele estivesse falando com você. Amém? E está falando, sem dúvida. Quando abrimos a palavra de Deus, é a voz de Deus falando conosco. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento com Deus de oração. Amém, Ângela. Amém, Graça. Amém, querida. Deus abençoe vocês. Tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui todos os dias comigo e vamos juntos até o Senhor voltar, né? Com a graça de Deus. Que Deus os abençoe, tenham um ótimo dia e até amanhã. Fiquem com Deus.